Olá, seja bem-vindo ao canal, obrigado aí por sua visita. Se não é inscrito, faça o favor, me dê essa moral, inscreva-se no canal. Você que já é inscrito, comente, compartilhe, dê a sua opinião aqui. O like é muito importante para nós, tá bom? Bom pessoal, hoje a gente vai passar um pouquinho de raiva aqui, né? vai dar urticária, mas eu vou fazer aqui uma análise do vídeo do Mandetta, tá? Então, ele deu uma entrevista ontem, né, à noite, pro Fantástico, e ele falou algumas coisas ali que eu falei, não, eu tenho que levar isso pro canal para que as pessoas entendam, né, essa questão da narrativa, tá? É chato? É, mas é o que temos para hoje, tá bom? Então eu já volto aí trazendo a pataquada que o Mandetta fez ontem na tão esculachada Globo. Bom, pessoal, sem mais delonga, vamos aqui assistir o vídeo e eu vou pausando e conversando com vocês aqui à medida que essa patifaria vai rolando, tá? Deixa eu avisar de antemão que o negócio dá asco, né? O negócio é nojento. Mas vamos lá, fazer o que, né? Faz parte do ofício. Vamos lá, vou pausar o microfone aqui e soltar o vídeo para vocês. Isso, primeiramente, muito obrigado pela entrevista. Estou aqui no Rio de Janeiro. O senhor está em Goiás, é isso? Em Goiânia, no Palácio das Esmeraldas, que é a sede do governo do estado de Goiás, é isso? É isso, eu vim aqui hoje, minha família, eu e minha esposa, nós estamos sem os filhos, sem meu pai, sem minha mãe. Em nome das nossas famílias, eu cumprimento todas as famílias brasileiras e a família aí do jornalismo do Fantástico nesse domingo de Páscoa tão atípico para todos nós. E o senhor sempre dá orientações para os brasileiros sobre os cuidados a serem tomados, né? Na vida pessoal do senhor, que cuidados o senhor tem tomado? Dentro do Ministério da Saúde, como a equipe é uma equipe que está trabalhando comigo muito já formada, muito bem distribuída, a nossa distância entre um e outro é de 2,5 metros a 3 metros em qualquer circunstância. Até agora nós não tivemos nenhum colaborador nosso que tenha tido a gripe, a virose. É um cuidado muito grande, uma saudade muito grande do meu neto, dos meus filhos que estão lá em Mato Grosso do Sul, do meu pai, da minha mãe. Esses eu falo com eles normalmente por telefone, vendo as imagens. É uma parte que é dura para todo mundo. A gente também tem feito esse exercício de distanciamento de quem gosta, de quem ama a pessoa e que sabe que nesse momento temos que ficar distantes para proteger. Liberando o áudio aqui. Bom, vamos lá. A reportagem começa já falando do distanciamento, né? Já deixando bem claro que ele não está em Brasília. Ele está no palácio lá de Goiás. Tudo bem que nesse dia, no domingo, ele foi com o presidente, né, para Goiás, para inaugurar lá algumas instalações de leito que estão sendo feitas lá. Tem até uma cena curiosa, né, que ele está distante assim do helicóptero e o presidente está andando já com a multidão tomando conta e ele sozinho lá na cauda do helicóptero. O curioso é que a Globo já começa dividindo, né? Bom, o presidente voltou para Brasília e você continua aqui em Goiás, já criando no entender dessas pessoas o distanciamento. E em seguida eles partem para uma coisa que pouca gente percebe, mas é uma tática que a televisão usa há anos, desde quando a TV é TV, que é apelar para o emocional, né? E você vê que a coisa ela é combinada com o ministro, nada na TV é por acaso, tá? Porque se não for combinado, alguém vai pegar o microfone e vai falar que a Globo é um lixo e Bolsonaro tem razão, né? Vai ser assim. Então vê como eles combinam as coisas, que quando o ministro começa a falar da família, passa um slide rápido ali, mostrando a família, o netinho, o pai, a mãe, o avô, a avó, a tataravó, o papagaio, e o ministro, a gente não pode afirmar categoricamente, mas a gente pode dizer que o ministro dá aquela embargada na voz, né? Aquela coisa apertando a maçã aqui, o pomo de Adão, né? Então chega a ser patética a cena. Mas é isso aí. Com isso, eles preparam o emocional das pessoas para o que vem a seguir, né? Então, se você não tiver essa artimanha de mexer no emocional, né, você não consegue
emplacar a narrativa que você quer. Então preste muita atenção que a televisão ela é nojenta. Há anos eu não assisto, mas quando eu vou assistir, eu me deparo com essa cena patética. Eles continuam falando aqui, vamos sentir um pouquinho mais de urticária? Vou desligar o microfone aqui e já volto com vocês. Acho que no dia a dia não é diferente do que cada brasileiro está passando para tentar passar por isso junto. Quando a gente protege a família da gente, a gente está protegendo a família de todo mundo. Já teve algum momento de fragilidade nessa crise? Olha, eu acho que sim. Eu acho que a gente, às vezes, também se pega profundamente emocionado quando um neto pergunta por que você não está indo lá vê-lo. Às vezes você fica um pouco emocionado, a voz fica um pouco embargada, mas você respira fundo. Ministro, vamos aos números aqui. Neste feriado da Semana Santa, o Brasil ultrapassou a marca de 1.000 mortes por coronavírus. Qual que é a expectativa para essa próxima semana? Agora nós temos que parar o mundo que eu quero descer, né? Expectativa para este final de semana. É triste a gente ter que lidar com uma mídia nojenta, escrota como essa, né? Eu vou mostrar aqui um negócio para vocês. Eu tô treinando aqui nesse programa, mas eu fico bom. Consegui. Vamos lá. Expectativa. Só que eu tô com a tela reduzida aqui. Deixa eu aumentar aqui para mim conseguir ler. Então vamos lá. Por extensão, né? O significado da palavra por extensão é um desejo intenso por algo próspero. Expectativa de um bom trabalho, né? Expectativa de vida, refere-se à estimativa de números, de ano, uma pessoa vai viver, ou possivelmente vai viver, né? E a expectativa de vida ao nascer, que é uma esperança de vida. Então a palavra expectativa, ela tem uns pontos aí que ela se encaixa, mas ela só pode se encaixar num ponto quando vem da Globo, né? Desejo intenso por algo próspero. O que a Globo o repórter deixa bem claro aqui? Que eles têm uma expectativa de que esses números aumentem, né? A expectativa deles é essa, eles estão ansiosos. Vamos trazer a expectativa para o campo da ansiedade. Eles estão ansiosos para que esse número aumente. Esse número tem que aumentar, não pode. Do jeito que está, né, ministro? Qual é a expectativa que o senhor tem aí, né, para que esse número melhore, para que, né, a gente consiga passar a notícia com mais ênfase? É nojento, tá, gente? Mas é o que nós temos para hoje. Não há muito o que fazer. Mano. Bom, primeiro nós sabemos que esses números estão subestimados. Dentro do que a gente... Pausei de novo. Depois eu vou deixar vocês assistirem mais. Eu sei que vocês estão ansiosos para ouvir o ministro aí falar, né? Mas vamos analisar aqui. Ele disse uma palavrinha, subestimado ou subestimado, né? A gente normalmente coloca isso tudo junto. Vamos de novo para o nosso dicionário aqui. Significado de subestimar ou subestimado. Não dar o devido valor ou apreço. Subestimar a inteligência da criança. Não dar o devido valor ou apreço cabe aqui para o que a gente quer, né? Para o que o ministro quer dizer. Fazer cálculos de maneira errada. Opa! Calcular sua suposição por baixo, diminuindo os valores. Subestimar os efeitos do álcool é muito perigoso. Aqui tem um exemplo. Então vamos lá. Quando o ministro quer usar o termo subestimar aqui, ele está dizendo que os números para ele não estão a contento, né? Está abaixo do que ele espera. Ele esperava aí que esses números fossem maior, né? Mas os governadores estão errando, porque tem gente morrendo de tiro na testa e está indo no óbito como tiro na testa. Tem gente caindo do andaime e dando como acidente de trabalho. E olha que nem pode trabalhar. Né? Entre aspas, eles diriam, esse até merece morrer, porque não pode, fica em casa, hashtag fica em casa. Então você vê que enquanto ele abre a narrativa, ele utiliza-se de uma palavra que vai dar um contexto do que ele tem a dizer. A partir de agora, o que ele quer dizer já nem nos interessa mais, porque parte de uma subestimação. Esses números não estão a contento. Então, governadores, o recado é o seguinte: vocês têm que começar a aumentar esse número de mortes. Para quê? Para atender a expectativa do repórter que perguntou antes sobre a expectativa desses números aumentarem. Então, veja bem para como se encaminha aí, né, a mensagem.
A gente pensava lá no início, em fevereiro, fazendo simulações com outros países, fazendo adequações para o nosso clima, mais ou menos a gente sabia que chegaria a primeira quinzena de abril aproximadamente com esses números. Sabemos também, desde o início que fizemos as projeções, que a segunda quinzena de abril seria a quinzena que aumentaríamos e que o mês de maio e junho seriam os meses de maior estresse para o nosso sistema de saúde. Nós estamos agora vivendo um pouco do que fizemos 2 semanas para trás. Se iniciarmos precocemente uma movimentação, nós vamos voltar a ter aquele mesmo padrão do início, onde você tinha dia após dia um aumento do surgimento de brotes epidêmicos. A gente imagina que o mês de maio e o mês de junho serão os 60 dias mais duros para as nossas cidades. A gente tem diferentes realidades. O Brasil a gente não pode comparar com um país pequeno, como é a Espanha, como é a Itália, como é a Grécia, como a Macedônia, até a Inglaterra. Nós somos o próprio continente. Sabemos que serão dias duros, seja conosco ou seja com qualquer outra pessoa. Achamos que nós teremos muitas, no mês de maio, mês de junho, e em algumas regiões, julho, nós teremos dias muito duros. E o que... Opa, liberei o áudio aqui. Então, gente... Ai, senhor ministro, não me faça chorar. Ele tem razão quando ele fala que o Brasil é continental e que não tem como fazer comparações com outros, né? Isso aí, até aí tudo bem. Você percebe que esse trecho da entrevista ele foi cortado, tá? Não só uma vez, várias vezes, né? Você vê que há um corte no que o ministro está falando. Então parece que ele conduz a fala para um lado que é mais amplo, que explica melhor as coisas, mas a Globo cortou. Eu queria chamar atenção para uma coisa. Eu não sei se vocês perceberam, mas o repórter, que nem eu acabei de fazer aqui, o repórter de vez em quando ele aparece sozinho na imagem. O que significa isso? Na verdade, o que está acontecendo aí é que quando o ministro fala alguma palavra-chave, né, esse corte é feito para o repórter para que eles consigam emplacar, né, a mensagem na pessoa. Olha, o repórter está prestando atenção. Preste atenção você também, para você ver como esses caras são. Essa parte que o ministro fala aí não tem muito o que tirar, né, a não ser acerca daquela estimativa que ele tinha, que era para final de março, início de abril. Nós já vamos hoje para o dia 13 de abril, esse pico não rolou ainda. Você vê que ele não usa mais o termo pico, né? Ele está falando de expectativas. E aí agora ele já está jogando para maio e julho, né? Então ele já está jogando lá para frente. Por quê? Já perceberam que não emplacou. O mal aqui no Brasil não emplacou, né? Coronavírus não emplacou. Eu ainda posso falar o nome, tá, gente? Meu canal não é monetizado, né? Então eu posso falar o nome. Então, como não emplacou, o discurso é o seguinte: vamos manter as pessoas em casa porque o pior ainda virá, né? Então vamos continuar segurando a economia, segurando o comércio, segurando as empresas, segurando as pessoas em casa, porque o pior ainda vai vir. E que pior é esse, gente? A partir de maio, quem mora em São Paulo, agora em abril, eu já percebi que as pessoas que foram para Paulista, por exemplo, à noite, já estavam usando casaco, blusa de frio. Começa, né, o outono, e no outono você acorda de manhã, tá frio, tá 14 graus. Quando é 10 horas da manhã, tá 22 graus. Quando é 2 horas da tarde, tá 27 graus, né? Quando dá de 15 horas em diante, a temperatura despenca, né? E chega ali para 18 horas, por volta ali de 13, né? Entre 16 e 13 graus. Quem é de São Paulo, eu não estou mais em São Paulo, mas eu vi 40 anos em São Paulo, sabe que isso arrebenta com o seu organismo. Mas arrebenta, joga a imunidade lá para baixo. E eu acho que eles estão contando com isso, porque nesse período, muitas pessoas que pegariam o vírus e seria apenas um portador, né, um hospedeiro, e mal sentiriam os sintomas, nesse período vai ter uma recaídazinha e vai procurar os hospitais e vai inflar esses números. Números que eu tentarei falar depois. Vamos continuar aqui, senão o vídeo vai ficar longo. São dias muito duros. Dias duros, dias em que nós seremos
taxados de, olha, vocês não fizeram o que vocês tinham que fazer, por isso o sistema está entrando em colapso, olha, vocês deveriam ter sido mais duros, vocês deveriam ter sido menos duros, porque a economia está assim, está assado. Sempre vão haver os engenheiros de obra pronta, como a gente sabe. Pessoas que depois que você trabalha, que você faz... Aí ele está dando um claro recado ao Osmar Terra. E aos Minions também. Daqui a pouco ele vai falar alguma coisa ali e você percebe que nós, os robôs, né, também vamos entrar aí na lapada que ele dá na gente. Mas esse recado é pro Osmar Terra, eu acho que não precisa de maiores comentários. Faz o possível e o impossível para enfrentar uma situação que depois da situação passada fala assim, ah não, mas isso deveria ter sido feito assim ou assado. Nós teremos uma confrontação entre o que somos e para onde queremos ir constante nesses meses agora que temos pela frente. Serão aí 2 a 3 meses de muito questionamento das práticas de todos. E obviamente que o Ministério da Saúde vai ser o ministério mais questionado de por que isso, por que aquilo. Então essas semanas agora o comportamento da sociedade é o que dita. Esse vírus, Presta atenção nessa falinha dele. O comportamento da sociedade é o que dita. É como se o diretor, né, que estivesse ali comandando essa entrevista, que muitos acharão que foi ao vivo, mas não foi. E se a Globo ela prezasse pela verdade, já que ela criou um link, São Paulo, Rio, né? Rio de Janeiro, Goiás, já que ela criou um link para falar com o ministro, por que ela não mantém esse link para fazer uma entrevista ao vivo? Não, porque tem algumas partes combinadas aí que não devem ser expostas, né? Você vê aqui que ele já deixa deixa é redundância aí, né? Ele dá uma deixa, né, para o assunto que vem a seguir, né? Combinando, ele está seguindo a pauta ali, ele está seguindo o roteiro. E qual é o assunto, o próximo assunto? Vê se eu estou errado ou não. Eu nem assisti isso tudo, tá? Eu até comentei com a minha amiga Juarita que me mandou esse vídeo, que eu ia fazer um vídeo em tempo real aqui com vocês, um react, porque não tem como assistir isso aí. Dar urticária 2 vezes eu não mereço, né? Mas veja que ele está levando o assunto para engenharia social ou controle social. Ele já tocou nesse ponto e você vai ver agora como o repórter vai agir com ele. Prossigamos aqui com essa urticária. Esse vírus, a história natural dele, como ele vai se comportar aqui, quem vai escrever essa história é o comportamento da sociedade. Não é essa coisa da polícia, do decreto, é como cada um de nós brasileiros vamos ter a consciência do cuidado individual sendo o responsável pelo cuidado coletivo. Ele é uma coisa muito mais de como que a gente vai encarar essa relação da dinâmica social e do sistema de saúde, da capacidade de atender. Quantos casos de coronavírus são estimados para o Brasil neste ano? Esse número, ele é muito, ele muda muito ao sabor de como que a gente vai comportar. Se a gente não fizer absolutamente nada e tocar a nossa vida como se nada tivesse acontecendo, se a gente falasse assim, olha, vamos todos trabalhar, deixa só quem tem mais de 60 anos em casa, como que o Brasil vai lidar com isso? Aí você tem de números menores, você tem cenários extremamente otimistas e você tem cenários extremamente pessimistas. Eu acho que a gente tem a nossa projeção, olha, mas sabe que isso tudo é em função do comportamento das pessoas. Não existe absolutamente nada que influencie mais esta resposta do que como que a sociedade brasileira vai se comportar nos próximos meses, nos próximos dias. Nós não experimentamos no Brasil, até agora, lockdown, fechamento total. Nós estamos com uma diminuição de mobilidade social importante, chegamos a ter uma diminuição expressiva. Eu tive que fazer um corte aqui para continuar a gravação, porque no meu aplicativo ali ficou mudo o som, depois voltou. Veja bem, ele diz que nós não tivemos lockdown, né? E de fato, né, alguns setores ficaram funcionando. Mais adiante ele diz, né, que no começo a sociedade aceitou essa prisão, né?
E agora teve mais efetividade, né? E agora já não tem mais, ou seja, as pessoas estão quebrando, né, a narrativa de que o negócio é perigoso assim. Então você vê que ele está fazendo um malabarismo vocálico aí para mostrar para as pessoas que elas devem ficar dentro de casa, corroborando ainda mais a narrativa da Globo. Né? Relaxamos, estamos aí em torno de 50%, 55%, já chegamos a ter 70%. Se cada empresário, se cada setor achar que o dele é essencial e que ele tem que trabalhar e começar um efeito que a gente chama um efeito cascata, né? Se a gente começa a dizer que tudo é essencial, tudo precisa funcionar, nós vamos trabalhando dessa maneira, o Ministério da Saúde vai mostrar na outra semana, olha, essa atividade fez isso aqui com cada uma das cidades. Aqui a gente vê que a intenção do ministro, ela é bem clara, né? Ele não fala de forma objetiva, mas é bem clara. Que ele está cagando e andando para a necessidade das pessoas, né? Então, se esse ou aquele achar que a sua atividade é essencial, depois a gente vai saber o que aconteceu em cada cidade. O que ele quer dizer? Se você ficar pensando só no seu, o vírus vai expandir, muita mais gente vai morrer e etc e tal. E não é isso, na verdade, né? É aquela coisa, você está falando uma coisa e pensando outra, né? Na verdade, tudo se baseia no tal do controle social, né? E ele caga e anda mesmo para a necessidade das pessoas. É claro que a minha atividade ela é essencial. Por quê? Porque eu tenho uma família para sustentar. É claro que a sua atividade ela é essencial. Você também tem uma família para sustentar. Que papo é esse, ministro? De cada um achar que a sua atividade é essencial. Então quer dizer que o senhor Estado não acha isso. E se o senhor Estado não acha isso, logo eu querer cuidar da minha família é estar errado. Lembre-se, senhor ministro, que lá no começo o senhor falou da importância de proteger a família, seu hipócrita. Em várias cidades do país, como aqui no Rio de Janeiro, é visível o desrespeito de muitas pessoas, principalmente durante essa última semana do isolamento social. A que o senhor atribui essa falta de respeito, esse afrouxamento do isolamento? Eu acho que é um conjunto, é uma somatória. Eu acho que tem muita gente que gosta da internet, que vê na internet alguma fake news dizendo que isso é uma invenção de países para ganharem vantagens econômicas. Outras pessoas que acham que isso é porque existe algum complô mundial contra elas, como se tivesse alguma solução com um passe de mágica e que não precisasse que ninguém fizesse qualquer tipo de sacrifício. Aqui nós já vemos que o ministro ele não é diferente, por exemplo, de Rodrigo Maia, né? Porque ele já bota a culpa na internet, né? Que as pessoas veem na internet algo que é uma invenção, que é uma fake news, né? Então, para ele, o grande problema é a internet. Na verdade, na minha opinião, tem muita bobagem na internet, sim, só que muita gente está refletindo na internet o que pensa. Então, a internet é o termômetro do sentimento do povo. Só que ele não quer saber disso. O que ele quer saber é o que o Estado soberano, né, impõe. E você tem obrigação de seguir. Simples assim. Quando você vê as pessoas entrando em padaria, entrando em supermercado, entrando em situações, fazendo aquelas filas uma atrás da outra, encostadas, grudadas, pessoas que estão aí fazendo piquenique em parque, aglomeradas, isso é claramente uma coisa equivocada. Bingo, né? Aqui ele deixa claro o apoio que ele dá a esse autoritarismo dos governadores, né? Então, quando você vê pessoa em padaria, e aí ele alfineta o Bolsonaro, né? Aglomerada, se acotovelando em filas, para quê? Para comprar, né? Claro que é para comprar, né? As pessoas cuidarem de suas vidas, né? E não pode ir na padaria comprar um pão e um leite. E se for, tem que ficar um longe do outro, né? Aglomeradas, como ele diz, né? As pessoas estão aglomeradas. E quando você vê as pessoas nos parques, gente, qual o risco que você está num parque ao ar livre, né? E você está surfando, pegando uma onda na praia, qual o risco que isso representa de contaminação? É ambiente fechado? Se você vê como ele se contradiz. Mas por quê? Porque não interessa ser coerente nessa hora. O que interessa é sustentar a narrativa do hashtag Fique em Casa. E seja ela a qualquer custo, mesmo que com isso ele atropele as próprias palavras e as próprias recomendações do Ministério da Saúde. Então, por isso que eu digo, ele tinha que estar com a carta de demissão em cima da mesa do Bolsonaro hoje, nessa segunda-feira. Infelizmente não aconteceu.
mas ele está dando um duro golpe aí nas intenções do presidente e se aliando cada vez mais com os governadores. Que tipo de ameaça o embaixador chinês fez com o Mandetta após eles entrarem em contato com o outro? Que a gente sabe que eles tiveram uma longa ligação telefônica. Que tipo de ameaça o embaixador chinês fez a Mandetta? Tanto é que ele tira do foco, né, na parte anterior aí, ele até tira do foco, né, falando que a internet está falando que isso é uma conspiração global e não tem nada disso. Se ele vem falar isso diante das câmeras, né, para milhões de pessoas, significa que ele está incomodado com isso e ele está incumbido de desfazer esse mal entendido. Não podemos nos esquecer que Dória foi desmentido na Jovem Pan, né? Ele teve uma reunião sim com os chineses, ele participou lá dessa reunião, ele tirou selfie e tudo. Quando interpelado na Jovem Pan, ele disse que isso nunca aconteceu e que se o embaixador postou alguma coisa nesse sentido, é problema do embaixador. E quem postou foi ele. Então você vê que o ministro ele vem aí também tirar esse foco, tirar essa luz, esse holoforte que está para cima dos chineses. Nessa tuba tem um gato sim. Ministro, a partir de amanhã o Ministério da Saúde vai distribuir para os estados mais de 1 milhão de testes, né? Entre testes rápidos, PCR, mas esses testes têm como foco profissionais de saúde, de segurança e seus familiares. Quando é que vai ter, de fato, um teste em massa da população? Não existe capacidade de se fazer uma testagem de 200 milhões de habitantes. E às vezes você faz o teste e ele dá negativo, você tem que repetir esse teste com a mesma pessoa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então a gente vai trabalhando basicamente com os trabalhadores que nos são mais importantes no momento. E nós vamos testar principalmente aqueles que a gente mais precisa que voltem ao trabalho. Porque se um médico, uma enfermeira se contaminou e já tem os anticorpos, ele trabalha com muito mais tranquilidade e a gente sabe que ele não vai mais adoecer daquela doença. Então esse teste a gente primeiro faz para eles. Também utilizaremos esse teste para o pessoal que é da segurança. Mais um ponto contraditório, né? Se o profissional de saúde adquiriu, né, se contaminou com o vírus, é importante que ele volte ao trabalho porque a gente está tranquilo que ele não vai mais ser infectado ou vai padecer com aquela doença. E não é isso que a gente está defendendo? Para que todos, né, a medida, é claro que dentro das devidas proporções, né, os que são economicamente ativos e não têm participação nenhuma nesse grupo de risco, eles têm mais que se contaminar mesmo. É isso que diz o professor Osmar Terra, né? O doutor Osmar Terra. Essas pessoas elas devem se infectar porque elas, depois que se curarem, não representam mais risco. Então você diminui o índice de infecção, né? Porque o índice de infecção ele incorre em risco para quem está nesse grupo de risco, né? Então quando você que não está no grupo de risco se infecta do lado de fora da rua e depois você se liberta, né, desse mal, porque as chances é de 99,999% de que nada te aconteça, né, você já não corre mais o risco de trazer isso para dentro de casa e contaminar os velhinhos, e aí você cessa, né, a parte, o ciclo de propagação do vírus. Então você vê que aí tem uma contradição. Ele defende isso para os policiais, para os agentes de saúde, mas para o povo não. Então por aí você vê que é um diálogo, uma narrativa que se você não precisa analisar ela profundamente para ver que ela não se sustenta. Para o pessoal que é da segurança, porque são serviços muito essenciais, agentes penitenciários, bombeiros, policiais militares, policiais da segurança, que precisam também dessa informação. Então esses são os dois grupos de trabalhadores. O problema é que a gente tem hoje um mercado extremamente concentrado, extremamente aquecido, que não tem teste suficiente para o planeta Terra. Então, se a gente se comprometer que nós vamos testar todos os brasileiros, hoje não seria correto frente ao mercado que a gente vê. O planeta Terra inteiro quer o mesmo produto que nós queremos, o que, portanto, nos faz ter muita cautela em termos de nos comprometer com se nessa semana teremos ou na outra. O Brasil é, sim, um sistema forte e que está tentando trazer o melhor ponto de equilíbrio para os brasileiros. Aqui eu quero fazer um adendo, né, que é quando ele vem falar da questão da incapacidade que se tem de fazer um teste amplo em toda a sociedade.
Claro que isso seria uma utopia para o Brasil, né? Para a Coreia do Sul deu certo porque é um país já robusto, preparado, relativamente pequeno, muito pequeno, né? Comparado ao Brasil. Então acho que isso lá daria certo. Para nós aqui, de fato, ele tem razão, não daria. Só que isso também traz um outro problema, que é a questão dos números, tá? Vamos fazer uma conta rápida aqui. Nós estamos hoje com 12 mil infectados e 1.000 e poucas mortes. Né? Então se você pega 10 mil infectados e 1.000 mortes, você tem aí um percentual, né? Desculpa, 100 mil mortes, né? São 120 mil, se não me engano, ou 112 mil, alguma coisa assim de infectados, e nós temos 1.000 mortes. Então tá dando algo em torno aí de 1%. Né? Agora veja bem, quantos e quantos pegaram esse coronavírus e só tiveram uma dorzinha de garganta, uma febrezinha, uma disposição, falta de paladar, né? Dificuldade de sentir odores, ficaram em casa 4, 5 dias depois melhoraram. Esses não entraram na estatística, não foram para o hospital fazer exame. Então, se a gente analisar, 70 a 80% das pessoas que têm, ou mais, eu diria de 80 a 90% das pessoas que têm contato com o vírus, não sente sintoma a ponto de procurar uma unidade de saúde, pelo menos para fazer um teste. Se procurassem e fizessem o teste e desse positivo, esses 200 e poucos mil, gente, desculpa, eu tô desinformado, mas eu vou pôr na tela aqui, né, os números reais hoje. Mas suponhamos que fosse, 200 mil infectados para 1.000 mortos, né? Vamos partir com esse número aí. E você coloca aí mais 80 a 90% de pessoas, você teria então, olha como os números mudam. Você teria 1 milhão de pessoas que foram infectados e você teria 1.000 mortes. Sabe o que isso significa? 0,1%. Então você vê que é muito difícil analisar as coisas do jeito que a Globo está conduzindo e de jeito que o ministro está conduzindo. Eles querem uma expectativa, ela vem falar da questão de fazer teste em todo mundo, e ele diz não é possível, mas eles sabem que se fizer o teste em todo mundo, a intenção deles, a expectativa deles cai por terra. Né? Por quê? Porque nós teremos então uma disparidade. Cadê aquele 1 milhão de mortos, 1 milhão e 400 mil mortos espalhados pela calçada, que o Átila, que agora é colunista da Folha, falou. Aí fica ruim, né? Já estamos encaminhando aqui para a parte final desse vídeo que nos causa urticária. Eu parei aqui só para fazer esse adendo, tá? Ele vai entrar agora para um campo aqui que também é interessante, mas eu acho que não cabe muito comentário. Se você não tem uma testagem tão ampla da população, a gente não tem como prever exatamente o avanço da doença. A gente está no escuro? Não, a gente não está no escuro porque mesmo com essa testagem, a gente tem modelos matemáticos. Então, a gente com esses números, com esses exames que nós fazemos, nós temos modelos estatísticos e modelos matemáticos que nos permitem dimensionar qual é o ritmo, para onde está indo, em que bairro está, em que cidade está, se está se deslocando para qual faixa etária, se está internando quem, qual é a capacidade instalada. Nós temos modelos matemáticos que nos permitem fazer cálculos muito bons, que nos dão muita informação, sem estar testando 100% das pessoas. Não tem receita de bolo. O que tem é o Ministério da Saúde agrupar isso e ir mostrando e dizer, olha, tomem cuidado aqueles que estão no nível mais alto de transmissão. E aí cada governador, cada prefeito sabe o que está fazendo. O ministro da Saúde foi cuidadoso ao falar das atitudes do presidente da República. Agora vem um trecho importante, né? Que a Globo, para proteger o ministro, diz que ele foi cuidadoso. De fato, ele falou o que queria, tá? Só que com algum cuidado mesmo. Mas ele falou, sim, exatamente o que ele queria, né? Aí já mostra uma cena do presidente em meio à multidão, né? Coisa que para eles é um desrespeito, que o presidente não está obedecendo. E aí ele, então, mostra essa imagem para te convencer, né? Do que o que eles vão falar não é uma fake news, e de fato o Bolsonaro está no meio do povo, mas a Globo quer passar uma mensagem e o Bolsonaro outra. O Bolsonaro falou, siga suas atividades normais e eu quero ver. Ele bateu no peito e falou, eu quero ver quem é que vai tirar meu direito de ir e vir. Ele passou o recado, mas muitos não estão entendendo. Muitos estão trancadinhos dentro de casa, hashtag fique em casa. Vamos agora seguir por essa parte nojenta, tá? Onde o Mandetta fala algumas coisas aí que, para mim, hoje, na segunda-feira, ele deveria estar já com a carta de demissão em cima da mesa do presidente.
né? Mas eu não sei. Eu sei, mas eu não vou trazer para cá essa informação, porque eu acho que ela não cabe. O que ainda mantém o Mandetta lá. Vamos lá ouvir então essa parte nojenta. Ministro, o senhor tem dito nas coletivas que médico não abandona paciente, mas ao mesmo tempo tem falado que precisa de paz para trabalhar, tem reclamado de solavancos internos, houve insinuações de demissão do senhor, o próprio presidente da República não respeita as orientações do Ministério da Saúde seguidas vezes. Ontem mesmo, o senhor e o presidente foram até Águas Lindas de Goiás, na região de Brasília, acompanhar a construção de um hospital de campanha. E na frente do senhor, o presidente fez questão de cumprimentar apoiadores, fazer aglomeração. Uma mulher chegou, inclusive, a beijar a mão do presidente. Essa relação do senhor com o presidente, de alguma forma, constrange o senhor? Antes que o ministro responda, enquanto o apresentador ali fazia a pergunta, me ocorreu uma coisa, né? Então tá explicado porque o Mandetta ficou atrás. Ele não quis acompanhar o presidente porque ele viu que tinha uma galera ali esperando e ele não quis ser constrangido, porque provavelmente o povo ia cobrar dele. Por isso que ele se afastou, ficou ali sozinho e na edição eu vou colocar a imagem para você do Mandetta ali isoladinho, né? Agora eu entendi. Obrigado, viu, Globo? Obrigado. Me ajudou a entender uma parte do processo aí. Olha, ela preocupa, porque a população olha e fala assim, mas vem cá, será que o ministro da Saúde é contra o presidente, né? E não há ninguém contra nem a favor de nada. É o que eu digo, o nosso inimigo, o nosso adversário, o nosso... Quem a gente tem que ter foco para falar, ó, é esse aqui que é o nosso problema, é o coronavírus, é ele que é o nosso principal adversário, nosso principal inimigo. Se eu estou ministro da Saúde, eu estou ministro da Saúde por obra de nomeação do presidente. O presidente olha muito também pelo lado da economia e chama muito atenção o lado da economia. Você vê que aqui agora o ministro ele vai para um terreno pantanoso, né? Primeiro que ele demonstra estar bem pressionado, né? E agora ele leva para um lado a conversa de que o presidente se preocupa com a economia. E o próprio Bolsonaro, na sua fala em rede nacional, ele disse o quê? O ministro da Saúde se preocupa apenas com a saúde. Os governadores se preocupam apenas com o seu estado. E eu tenho que me preocupar com tudo. Ele deixou bem claro isso. Então aqui o ministro, ele está sendo hipócrita. Ele está levando a narrativa como se tudo agora fosse saúde e o resto não interessa. Né? Então ele está fazendo uma dura crítica ao presidente que tem sim se preocupado com vidas. Para o ministro, que é ministro da Saúde, não interessa se a pessoa está passando fome e vai morrer de inanição ou contrair o vírus por baixa imunidade. Para ele não interessa. O que interessa, né, é a saúde, o resto não tem pressa. Então você vê que esse ponto da hipocrisia, isso é o que muito me incomoda e dá uma vontade enorme de fazer justiça. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo para vocês. O Ministério da Saúde entende a economia, entende a cultura, entende a educação, mas chama pelo lado de equilíbrio de proteção à vida. Eu espero que essa validação dos diferentes modelos de enfrentamento dessa situação possa ser comum e que a gente possa ter uma fala única, uma fala unificada. Aqui ele deixa claro que ele e o presidente não estão falando a mesma língua. Só que quando ele vem falar uma fala única, uma fala unificada, ele me dá urticária de novo. Porque o que ele está falando? Ele está falando dos governadores. O presidente tem que seguir os que os governadores estão fazendo, principalmente o cara de pau de São Paulo, que é o Dória. Mas aí tem um problema. O que o Dória está falando? Porque a gente vê o Dória. E quem está por trás do Dória? Já ficou claro que é a embaixada chinesa. Quem está por trás da embaixada chinesa? Né? O Partido Comunista Chinês. Quem está por trás do Partido Comunista Chinês? A Nova Ordem Mundial. Né? E quem está por trás da Nova Ordem Mundial? Os senhores do mundo. Então, quando ele fala de única, pra gente parece que ele está falando só da via entre ele e o presidente, mas não é, ele está incluindo os governadores. Quando ele inclui os governadores, aí vem as subcamadas ocultas de todo esse mal que a Terra está passando. Falar em Nova Ordem Mundial, estou preparando aqui
uma espécie de aula sobre a nova ordem mundial, muitas pesquisas, muita coisa que eu tenho guardado, que eu comecei a pesquisar lá em 2005 para 2008, foi quando eu concluí, né, meus estudos sobre a nova ordem mundial. Lá a gente previa que um monte de coisa que ia acontecer aqui hoje, a gente previa, mas achava que seria para os anos 50, dos anos 30 em diante, e na verdade foi antes, né? Pegou muita gente que já trabalhava lá atrás, já atuava lá atrás falando sobre nova ordem mundial, pegou muita gente surpresa, né? Eu não estou surpreso com o que está acontecendo, eu só estou surpreso com a time-lapse, né? A linha do tempo, ela parece que ela foi encolhida, porque o mundo acordou e antes que as pessoas acordassem, eles precisaram de tomar essa ação. Mas não é esse o assunto desse vídeo, eu vou trazer isso aqui, eu creio que hoje é segunda, eu creio que até quarta, quinta-feira eu já concluo a primeira parte, são vários módulos, uma espécie de curso mesmo, onde a gente vai falar tudo sobre a nova ordem mundial, porque eu acho que esse é o melhor momento para você entender sobre isso. Muitos já sabem, mas a gente vai tentar aprofundar um pouquinho. O que muitos canais aí faz na comunidade Seja Membro, a gente vai falar aqui de forma aberta e gratuita, né? Porque meu canal não tem monetização e eu estou esperando uma viva alma aí para me ajudar aqui com o Apoia-se, para a gente poder se sentir um pouquinho mais animado. Mas vamos em frente, né? Eu tenho que parar o que eu estou fazendo nos meus afazeres do dia a dia para vir falar com vocês. Muita gente julga que isso não é problema, mas é muito difícil você gravar um vídeo, para editar um vídeo e colocar ele no ar, você precisa de tirar 5 horas ou mais do seu dia, porque ainda tem a pesquisa. Então é por isso que a gente vê que muitos youtubers pedem ajuda, porque você tem que deixar de fazer certas coisas do seu dia a dia para conseguir dinheiro, para alimentar a sua família, para estar aqui fazendo esse trabalho. É filantrópico? Eu tenho boa vontade? Tenho, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho uma família, né? Então a gente tem que ficar intercalando. E se vocês me ajudassem, ficaria muito mais fácil. Mas não se preocupe, não estou cobrando ninguém, né? Quem puder ajude, quem não puder não ajude, e eu farei o máximo que eu puder aqui, tá bom? Vamos continuar aqui ouvindo o ministro com o seu mimimi. Porque isso leva para o brasileiro uma dubiedade. Ele não sabe se ele escuta o ministro da Saúde, se ele escuta o presidente, quem é que ele escuta, né? E numa situação como essa, a quem ouvir? A gente pode ter uma disciplina e pedir muita disciplina para as pessoas. Por favor, disciplina significa faça você também o seu sacrifício. Aqui o que ele está dando é um puxão de orelha no presidente. Ele está dizendo para o presidente que se comporte. Você está dando um mau exemplo. Não é isso que nós combinamos. Só que assim, não com o presidente, né? Não é isso que a gente está combinando aí, entre os governadores, entre o OMS, entre a Nova Ordem Mundial. Não é isso que nós estamos combinando e o senhor está quebrando as regras. Bom, até onde eu desconfio, acho que o Bolsonaro foi eleito por causa disso, né? Por ser um fora da regra, um fora da caixinha, não é mesmo? Para a gente bloquear o máximo possível. Eu não posso chegar e falar assim, essa pessoa está fazendo isso aqui, isso é certo, isso é errado. Eu estou dizendo qual é o caminho, vamos por aqui. Se vocês vão a um médico e o médico fala, olha, não coma doce porque você é diabético, tem pessoas que comam doce sistematicamente, mesmo sendo diabético. A gente pode dizer para ela, olha, você vai ter problema, seu rim vai parar, você pode ter déficit de visão, amputação de perna, e a pessoa continua comendo doce. Aqui ele está chamando o presidente de teimoso, na cara dura, sem fazer curva, papo reto. Presidente, o senhor é teimoso, o senhor tem que me obedecer. Eu, o Mandetta. Por isso que eu disse antes, por mim, se sendo eu, né, claro que quem sou eu na fila do pão, a carta de demissão dele deveria estar até hoje, até o meio-dia na minha mesa. Sou eu, presidente? Mandetta, a carta de demissão até meio-dia na sua mesa, senão eu vou ter que te dispensar publicamente. Então, tenha a humildade de você mesmo fazer uma carta, dando a sua explicação, e quando eu for falar da sua demissão, eu vou ler o conteúdo da sua carta como um meio de agradecer pelos seus trabalhos prestados. Mesmo que a pessoa tenha todas essas complicações, a gente vai lá para tentar minimizar o problema da visão, do rim, da perna. A gente continua com esse doente para tentar ajudar ao máximo, encontrar um bom caminho para a gente superar isso que pode ser no Brasil uma coisa superável com menos ou com mais intensidade de estresse para a nossa sociedade. Infelizmente não vai ser num toque de mágica que a gente...
Você viu como é tudo montado, né? Um pouquinho antes de eu entrar aqui, você viu a cara de satisfação do repórter. Não quer dizer que o repórter fez essa cara enquanto o ministro usava essa fase, tá, gente? Porque tem uma câmera no repórter. Ela tá filmando o tempo todo, né, o que ele faz. Então você pega essa parte do vídeo, você coloca onde quer. E nesse exato momento que ele solta um repórter com uma cara de satisfação. Por quê? Porque o objetivo foi concluído. O ministro se saiu muito bem nos seus ataques ao presidente, né? O ministro ele conseguiu, mesmo escolhendo as palavras, né, tendo cuidado, ele conseguiu transmitir o recado. E que recado é esse? É o recado que interessa a Globo. Então não se deixe enganar por essa mídia nojenta, viu, gente? Pelo amor de Deus. A gente vai passar por isso. A gente tem que pautar por foco, disciplina, ciência e ficar muito firme nesse tripé, planejamento, para que a gente possa sair disso juntos. Foco, disciplina, ciência, né? É isso o que ele vem dizer aí, né? Então, na verdade, o que o ministro termina falando, tô arrumando a tela aqui. O que o ministro termina falando aí, para concluir aqui o vídeo, porque já acabou a entrevista do ministro, é que tudo que o presidente está falando está fora do foco, né? Está fora da fé do ponto de vista dele, e está fora do que diz a ciência. Para concluir aqui, existe a ciência de verdade, existe a ciência moderna. A ciência de verdade é aquela que ajudou você a ter um telefone, é que ajuda você a ter um carro com tecnologia, uma Smart TV, aparelhos ortopédicos, aparelhos auditivos, córneas, transplante, essa coisa toda. Essa é a ciência de verdade. E existe a ciência moderna. A ciência moderna, ela é especulativa. E é exatamente isso que eles estão fazendo agora. Eles estão nos aplicando a ciência moderna, que é uma ciência que trabalha no campo da especulação, né? Ela não tem provas de nada, mas ela interfere em tudo, né? Essa é a ciência dos senhores do mundo. A ciência de verdade há muito se deixou. Eu percebi aqui que houve um delay entre a minha fala e o vídeo, que no começo do vídeo parece que não tinha. Foi um problema que aconteceu aí no decorrer da gravação com o software. Eu peço desculpa. O vídeo vai assim mesmo, porque o áudio está aqui e a fala do Mandetta eu sei que não travou. Tá bom, gente? Tá passando um caminhão aqui, mas vamos em frente, que eu não tenho estúdio. Tô gravando com a luz, com a porta, com a janela aberta aqui, para pegar um pouco da luz do dia, mas essa luz já foi embora e eu tive que acender a luz do ambiente aqui. Agradeço então aí a presença de vocês. Uma rápida notícia aqui. Militares venezuelanos, tá em espanhol, mas eu vou traduzindo aqui à medida que eu leio, tá? Militares venezuelanos negociam a captura de Nicolás Maduro, segundo fontes do Premier Informe, que é um jornal lá da Venezuela. Então, segundo esse jornal, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, tá? Esse link para vocês verem. Tá em espanhol, mas dá para ver. Segundo essa reportagem, estão ligando para os Estados Unidos ali, para a inteligência americana, e são militares. E eles querem saber em que condições eles podem entregar Maduro, que risco eles correm, se eles vão ter proteção, como seria pago esse resgate, eles receberiam asilo, é esse tipo de coisa que eles querem saber. Então tá perto aí de o Maduro se entregar. O dia que, ou os Estados Unidos capturar, o dia que isso acontecer, o nosso maldito partido brasileiro de esquerda, que é o PT, ele vai ter sérias dificuldades, tá? Em se sustentar como partido. Porque com certeza isso vai resvalar sim no PT, que sempre esteve envolvido, tá? Agradeço imensamente aí a paciência de vocês, quase 40 minutos de vídeo. Vídeos importantes, se você não tiver paciência de acompanhar os 40 minutos, eu peço que vá assistir outra coisa, né? Vai pro Twitter, que é mais dinâmico, mas eventualmente eu vou bater esse papinho com vocês e eu não pretendo fazer isso em menos de meia hora, tá bom? Hoje levou 40 minutos, semana que vem a gente bate um papo novamente, ou a gente bate um papo antes, né? Caso surja alguma novidade aí, tá bom? Uma excelente semana a todos. Obrigado por ter assistido até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.